Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo, sobre tudo que nos move e sentimos. Ouça o nosso episódio de hoje e partilhe conosco a sua história também. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio de O Raio Acertou e hoje nós vamos falar de Uma Batalha Após a Outra, filme protagonizado por Leonardo DiCaprio e que também está no páreo das premiações como um dos mais favoritos. E hoje a gente fecha meio que o top 5 dos mais populares, daqueles que estão roubando a cena na temporada de premiações. Então a gente teve já o episódio sobre o Agente Secreto, o episódio sobre Marte Supreme, o episódio sobre Pecadores, Hamnet, que acabou assim ganhando um boom depois do seu lançamento nos cinemas do Brasil, e agora Uma Batalha Após a Outra. Então esse top 5 acaba sendo classificado como os que vão disputar mais paro a paro nessa temporada de premiações que se estende, né, desde o Globo de Ouro até o dia do Oscar, né? Vai acontecer ainda o BAFTA, o DGA, então a premiação dos roteiristas, e aí a gente vai prestando atenção em como esses filmes vão se comportar. Assim também como nós já falamos do top 5 de melhor ator, né? Porque o Wagner Moura, apesar de ser um ótimo ator, apesar dele estar muito bem, não só nas premiações, mas também no filme, né, o prêmio é merecido, o seu destaque internacional ele é merecido, é um ator de qualidade, de maestria. Então a gente fala dos seus maiores concorrentes, que, né, ao lado do Wagner Moura nós temos o Timothée Chalamet, por Marte Supreme, que até então tem sido considerado o seu maior concorrente, mas a gente vê um grande potencial no Leonardo DiCaprio neste filme, que nós vamos comentar agora, o Michael B. Jordan em Pecadores. Se o Paul Mescal tivesse sido indicado por Hamnet, o que eu acho assim, uma grande injustiça ele não ter sido lembrado, para mim é um esnobado injusto, né? Teria sido também um grande potencial para ele, mas eu acho que o Wagner Moura precisa se preocupar mais com o Chalamet, o B. Jordan e o DiCaprio, né? Eu acho que esses três acaba formando assim a sua maior concorrência. Mas vamos falar de Uma Batalha Após a Outra. É o filme do Paul Thomas Anderson, né, que traz o Leonardo DiCaprio protagonizando um ex-revolucionário. O filme do Paul Anderson, Paul Thomas Anderson, ele é classificado como uma sátira política. E, de fato, o filme é muito político, tal qual é o Agente Secreto, por exemplo, né? Aqui a comparação é nesse sentido. O trabalho que o Kleber Mendonça faz não é um trabalho de sátira política, mas é um filme profundamente político. Ao passo que o Paul Thomas Anderson faz uma sátira política, ele se inspira num livro, e o DiCaprio ele é um ex-revolucionário que precisa voltar a este mundo conturbado, turbulento e caótico para salvar a sua filha, que foi sequestrada por um antigo inimigo do Leonardo DiCaprio, né, que é protagonizado pelo Sean Penn. E nós vemos assim uma América profundamente polarizada, autoritária, conturbada, com um pouquinho de paranoia, né, e por aí vai. O filme Uma Batalha Após a Outra, ele é um filme frenético, ele é um filme que não pisa no freio, ele é um filme que te deixa com falta de ar, não te dá tempo para respirar, ele tira o seu fôlego e que te oferece uma das melhores experiências do ano que a gente já pôde ter vivenciado. Ele foi lançado ano passado, nós assistimos ele no ano passado, e assim, a experiência cinematográfica que eu tive com Uma Batalha Após a Outra, ela foi única dentro de 2025. Apesar de eu não considerar o melhor filme do ano, ele é um dos top 5. Ele é um filme que satiriza a contemporaneidade de uma forma muito limpa e decisiva. Ele
ele trata dos conceitos contemporâneos muito objetivos e claros, eles não maqueiam a mensagem ela é literalmente direta, né? As ações, as cenas de ações, as cenas de perseguição, elas são profundas, né? Parece que a gente está vivenciando aquilo ali, né? Por exemplo, quando passa a cena de perseguição no asfalto das ondas do sobe e desce, a gente tem até um pouco de náusea, porque parece que nós estamos envolvidos naquilo ali. Então, a direção do Paul Thomas Anderson acerta em cheio quando o assunto é nos levar para a experiência daquela história. Eu vou entrar um pouquinho aqui no texto da nossa crítica no projeto cicatriz.com.br para a gente ir compreendendo melhor isso que eu estou dizendo. Só sabe quem se vive num país em guerra quem está lá, pisando o chão chamuscado, respirando o ar contaminado, ensurdecendo-se com os tiros, barulhos, gritos de armas e de pessoas. Até tentamos descrever, tentamos delinear sentimentos, reações, mas é quase impossível adentrar no que de fato define uma guerra ou um conflito violento e cruel. Trata-se de uma atmosfera permeada de confusão, brigas de egos e de poder. A violência é sempre o prato principal que nos enoja e deixa-nos enojados. Encontramos algumas ambiguidades quando a política ou a religião, quando é o caso ou quando ela aparece, surgem com discursos revolucionários. E vejam bem, não é que o Paul Thomas Anderson ele não aborda a situação religiosa atual, né, ou do contexto lá do filme. Mas ele coloca a religiosidade meio que de escanteio, né? Aparece lá um convento, um mosteiro, sei lá o que aquilo é, mas é uma casa de irmãs que num determinado momento meio que tenta abrigar, esconder, proteger a filha do Leonardo DiCaprio, mas é só, né, do que aparece. Mas geralmente quando nós estamos num contexto de guerra, numa narrativa de guerra, de política, a religião costuma aparecer também como a salvadora, né? O que geralmente acontece. É difícil saber onde e em quem confiar. Todos estes atributos estão presentes no novo trabalho do Paul Thomas Anderson quando nos entrega uma batalha após a outra. Então, o filme adapta uma obra fictícia. Vejam bem, o filme adapta um livro de Thomas Pynchon, mas é um livro fictício. Ele é ambientado na Califórnia em meados da década de 1980. Pynchon usa da história para introduzir conceitos políticos e sociais, como a urgência de uma revolução que derrube o poder militar, a supremacia branca que insiste em manter sua existência em detrimento dos demais, o machismo violento que trata as mulheres como objetos de prazer, a perseguição política determinada a expurgar todos os que são contra o regime imposto. Protagoniza um novo filme do Anderson, o Leonardo DiCaprio, que vive Bob Ferguson, que é um apático, né, que é alguém que se aposentou dos tempos de guerrilha, dos tempos de revolução, né, é um desajeitado revolucionário, muito bem humorado e consciente de sua luta. E o elenco ainda traz Teyana Taylor, que é a parceira do Leonardo DiCaprio, né, vivendo entre uma ambiguidade moral e ética, que dá vida à perfídia parceira de Bob. A Chase Infinity, que faz a Willa, que é a filha, né, do Bob, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, né? E aí é isso. Aí ainda aparece a Regina Hall e o Sean Penn, que faz o papel do vilão, né? E diga-se de passagem, o Sean fez um papel extraordinário em Uma Batalha Após a Outra. Eu queria que ele tivesse aparecido um pouco mais nessa temporada de premiações, né? Eu queria que ele tivesse encontrado um pouco mais de reconhecimento. O Paul Thomas Anderson, ele nunca erra diante das telas, né? Essa é uma opinião pessoal, mas eu acho que ela é muito condizente, eu acho que ela é muito favorável ao que o Paul Thomas Anderson se dispõe a fazer diante da sétima arte. Então, ele nunca erra nesse sentido, né?
Qualquer coisa que vier com o nome do Paul Thomas Anderson na frente, eu não penso duas vezes antes de assistir, né? Se um dia ele errou com consciência, ele errou para mostrar para nós que ali o erro faz sentido, acreditando ser seu erro um grande acerto. Desde que ele se apresentou no universo da sétima arte, com o seu Jogada de Risco, né, em 1997, o Paul Thomas Anderson coleciona 11 indicações ao Oscar, e o mais recente é por melhor roteiro original, por Licorice Pizza, que, né, foi o filme de 2022 dele. Agora, em uma batalha após a outra, o cineasta, mais uma vez, chama a nossa atenção, né? Há postagens e manifestações em sites de notícia e redes sociais de que Uma Batalha Após a Outra é o filme número 1 do ano, né? E que será o preferido nas futuras premiações. Uma Batalha Após a Outra está com 13 indicações ao Oscar, perdendo apenas para Pecadores, que está em primeiro lugar, com 16 indicações. Eu ainda sustento o meu favoritismo a Pecadores, ao trabalho do Ryan Coogler. Inclusive, o Kevin Feige, né, que é o atual presidente da Marvel Studios, ele disse que o trabalho do Ryan Coogler deveria ganhar o Oscar de melhor filme deste ano. É a opinião dele, que eu comungo também, porque usar a metáfora vampiresca para falar de segregação, de racismo, de preconceito, num trabalho original, Pecadores é um trabalho original, eu achei de uma sagacidade, de um brilhantismo muito grande, né? O primeiro destaque que damos ao trabalho de Uma Batalha Após a Outra é para o excelente recurso da trilha sonora. Então, Uma Batalha Após a Outra, ela praticamente se ancora sobre a música. É a trilha sonora que dá ritmo, que dá sustentação, que nos ganha, que nos conquista durante todo o filme. Tira a trilha sonora de Uma Batalha Após a Outra, o filme não acontece, né? E o trabalho que o músico faz ali com a trilha sonora, ele é impecável, né? Claro que a gente tem outros exemplos de trilha sonora excelentes nessa temporada de premiações, mas eu acho que aqui, em Uma Batalha Após a Outra, seria impossível a gente não perceber como que as batidas, como que a orquestra, ela nos leva a acompanhar a história. Para vocês terem uma noção, como é um filme que já foi lançado há mais tempo, então eu me sinto mais tranquilo, mais leve aqui para dar certos spoilers. O filme, ele já abre com uma cena frenética, sem te deixar respirar. São vários minutos sequenciais de uma invasão, de uma situação caótica, problemática, política e de artilharia, né? É muito intensa, muito profunda, né? E o filme não te deixa respirar. E aí, depois dessa cena frenética, que ele dá uma leveza, não muito leve, mas aí que você vai entrar na história. Então, no filme, a música fala, ela se manifesta, ela grita, ela reclama, né? Ela nos faz amar, nos faz apaixonar, nos faz chorar, nos faz sentir medo, né? E nos faz participar de seu universo, que por vezes é confuso, enigmático, ambíguo e muito desumano às vezes. Falar sobre guerra, né? Trazer o contexto da guerra para a sétima arte é sempre um desafio, e um desafio que é marcado por essa ambiguidade, né, que o texto do nosso site destaca. O primeiro ato do filme, ele é um soco no nosso estômago, como eu já reafirmei um pouco antes. A história nos deixa de olhos arregalados diante da tela, tentando não perder nenhum detalhe até compreendermos o que está acontecendo. Mas isso é impossível, viu? Para a gente absorver Uma Batalha Após a Outra, não basta assistir só uma vez. Você tem que assistir uma segunda, uma terceira, se for possível até uma quarta vez, para você compreender o que está acontecendo ali. E sempre vai ficar um detalhe
que você não percebeu, que você não conseguiu prestar atenção. As cenas de invasão dos quartéis generais, dos quartéis militares, e aí deixa eu ver aqui, o coronel local, que é o coronel do personagem de Sean Penn, ele é assustador, né? Ele é nojento, ele é sujo, ele é racista, é abusador, é o coronel Steve, né? Steve Local, que é o nome dele, ele é a personificação da maldade humana ali real, que num contexto político, num contexto revolucionário como é esse que o Paul Thomas Anderson nos traz, é um personagem clichê, clássico, que sempre vai existir nessas situações. A Perfídia, que é a personagem da Teyana Taylor, ela é uma mulher completamente perturbada, maluca, revolucionária, mas que também tem uma consciência do que ela está fazendo, né? Ela é consciente do que está determinada a fazer, ela é consciente dos riscos que ela enfrenta. A gente sente muita raiva do Coronel Steve quando ele a pega, né? Quando ela é pega, e a gente sente medo por ela, a gente tem receios dele fazer algum mal a ela por conta da sua falta de integridade humana e de bondade. A sua relação, quer dizer, a relação da Perfídia, é de puro ódio e vingança com o coronel. Achamos que a vida dele, do coronel, terminaria ali, naquela invasão, e é o que o filme nos deixa acreditar também. Mas o roteiro tinha outros planos para ele, e ótimos planos, né? O Paul Thomas Anderson, ele conseguiu fixar, ele conseguiu firmar, ele conseguiu nos convencer o Coronel Steve Local como o vilão de toda a história. Por isso que é uma batalha após a outra. Termina uma batalha, termina um conflito, termina uma guerra, ele está pronto já arquitetando a próxima, né? Apesar do longa se basear numa obra de ficção, as suas provocações nunca se tornaram tão atuais como os dramas sociopolíticos que estamos vivendo no mundo de hoje. Então, o Coronel Steve, ele descobre a Willa, ele descobre a filha do DiCaprio. E lembrando, gente, que o personagem do DiCaprio, Bob Ferguson, ele está fora desse contexto, né? E depois daquela abertura frenética do filme, passa-se alguns anos, né? A Perfídia tem a sua filha, a Willa, ela morre, né? Ela não aparece mais na história, e aí o protagonismo coadjuvante passa a ser da Willa. Né? Depois, né, a Teyana Taylor sai de cena para Chase Infinity entrar. E essa passagem é feita de uma forma muito natural, sem forçamento de barra, sabe? Com contexto. Eu acho que isso é importante. Para um roteiro funcionar bem, isso tem que ter um contexto muito bem apresentado, muito bem ancorado. E aqui ele é. Né? Como sempre é nos trabalhos do Paul Thomas Anderson. Né? O fato deste filme ser lançado exatamente nesse contexto que nós estamos vivendo, sobretudo o contexto americano, e eu acho que a gente só tem a ganhar em gravar esse episódio depois de tudo que aconteceu no Grammy Latino, depois de tudo que aconteceu no Super Bowl, né, com o Bad Bunny. Eu acho que a gente só ganha, né, mais motivos para falar, para tocar nesse assunto. E vivendo assim, nós estamos vivendo dentro de contextos de guerras bélicas explodindo em todos os cantos do mundo, conflitos políticos, de interesse político, né, o que aconteceu na Venezuela, o que está acontecendo em Cuba, né, rixas religiosas, que também incluem interesses políticos, ódio e desprezo aos migrantes, morte de crianças na faixa de Gaza, a guerra da Ucrânia, que apesar de não estar mais na mídia, não significa que ela acabou, é a mídia que se desinteressou, né? Que é desprezada pela mídia, mas que ainda está lá, presente no dia a dia daqueles cidadãos. O filme do Paul Thomas Anderson chega como um grito de alerta e de socorro. Até onde nós vamos? Quando nós iremos parar?
Por que ainda insistimos naquilo que nos faz mal, naquilo que nos mata? O que ganhamos com isso? O que o outro tem que é tão impuro para nós? Por que este ódio deste lado? A existência de outras pessoas. Então, são questionamentos que o Paul Thomas Anderson nos faz ter diante de uma batalha após a outra. Eu quero falar um pouquinho da Chase Infinity, porque ela não é uma atriz desconhecida nossa, porque nós a assistimos naquela série com o Gyllenhaal, uma suspeito, não, naquela série sobre suspeitos, né? Eu esqueci o nome da série agora, mas tá lá o Jake de Gyllenhaal, e ela rouba a cena naquela primeira temporada. E aqui, em uma batalha após a outra, que de fato a Chase encontra a sua aura artística, a sua aura de atuação. E eu acho que essa menina tem muito a crescer dentro de Hollywood. Eu acho que ela, ela, ela pode ir longe com essa sua capacidade de atuação. Em uma batalha após a outra, ela ganha poucos tempos de tela, mas o embate que o Paul Thomas Anderson coloca entre ela e o Sean Penn, como Coronel Steve, é muito profundo, é muito forte, porque é uma criança, é uma jovem, né, uma adolescente já na fase da juventude, que enfrenta um adulto cruel, um vilão, um racista, um, um homem sujo e nojento como é o Coronel Steve. E o embate desses dois é fenomenal, é fantástico, né? É muito bom. Algumas críticas e opiniões sobre o filme afirmam que em determinado momento o roteiro que o Paul Thomas Anderson adapta parece se esquecer do personagem do Leonardo DiCaprio. E aí, já falei da Chase, né? Já falei da Teyana. Vamos falar agora um pouco do Leonardo DiCaprio. Porque o que acontece? Eu ainda citei assim que se o Leonardo DiCaprio não ganhar o Oscar dessa vez, ele não ganha mais. Apesar dele ter ganhado o Oscar pelo Regresso, que não é o melhor trabalho da sua carreira. Eu não julgo, eu não questiono aqui o Oscar de sua carreira. Eu acho que o Leonardo DiCaprio já deveria ter ganhado o Oscar há muito tempo, mas não pelo Regresso. Ele não deveria ter ganhado o Oscar da carreira dele ali. Mas uma batalha após a outra é merecido para ele, né? E ele tem outros papéis na sua carreira que foram dignos, né, de indicações e de premiações, mas que não aconteceram. Sei lá, eu acho que o Leonardo DiCaprio ele foi um pouco que martirizado, um pouco que criticado e acabou assim, sofrendo algumas questões hollywoodianas que não precisariam de ter acontecido. O mercado de Hollywood não é um mercado positivo, né? A política hollywoodiana de premiações não é uma política humana, né? Eu falo isso com toda clareza. Há ali uma seleção, há ali uma seletividade que não valoriza as pessoas pelo que elas são, mas valoriza as pessoas pela sua idade, pela sua beleza, pelo que possuem, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, numa era em que a segregação contra o sedentarismo, não, contra os mais idosos, está muito forte, né? Inclusive, quando aconteceu a premiação do Emmy dos 2 últimos anos, que a gente viu a Jean Smart, que é a protagonista de Hacks, uma série de TV da HBO, que ela falou que a teledramaturgia, que o audiovisual precisa criar mais personagens idosos, porque eles estão na sociedade, eles são importantes, eles são relevantes, né? E isso é um tapa na cara de Hollywood, não só pela questão da idade, não só pela questão do idoso, mas também pela questão de uma política favoritista, né? Que vai só valorizando, né, aquilo que está em alta. Por exemplo, nós estamos vendo aí uma carreira linda, belíssima, bonita do Wagner Moura internacionalmente. Assim como nós acompanhamos a Fernanda Torres no ano passado, assim como a gente vibrou quando a Bruna Marquezine entrou também nessa seara artística, mas a gente teme de acontecer com o Wagner Moura o mesmo que aconteceu com as duas, né? A Bruna caiu no esquecimento de Hollywood, a Fernanda Torres também caiu no esquecimento de Hollywood, apesar dela ainda estar em alta, apesar dela ainda render notícias. Mas será que isso também vai acontecer com Wagner Moura?
Eu estou puxando a sardinha para o Brasil. Mas tudo isso para dizer para vocês o que tem acontecido na carreira do Leonardo DiCaprio, né? O que aconteceu na carreira do Brad Pitt, né? O que aconteceu na carreira do Tom Cruise. O Tom Cruise ganhou um Oscar honorário, ele nem pelo conjunto da obra. E assim tantas outras pessoas, tantos outros artistas, como por exemplo, olhem a quantidade de artistas, de atores e atrizes negros dentro das premiações. Se a gente olha para os indicados a melhor ator, nós temos ali o Michael B. Jordan. Mas além dele, aí a gente tem a Teyana Taylor, que foi indicada, já a Chase não foi, né? E aí a gente vai encontrando outros exemplos que não são tão positivos assim, né? Então o Leonardo DiCaprio, eu não vou dizer assim que ele está no melhor papel da sua carreira, mas uma batalha após a outra é o seu top 3, né, de atuação da sua carreira. Ele tem, né, o Lobo do Wall Street, que é muito forte, muito profunda a atuação dele. O próprio Titanic, que é tão criticado, mas é uma ótima atuação do Leonardo DiCaprio ali, que foi ignorada, que foi esnobada naquela época, né? Então, por isso que aqui no texto da nossa crítica tem essa frase, né? Às vezes a gente percebe que o roteiro do Paul Thomas Anderson, ele meio que pareceu esquecer do personagem do Leonardo DiCaprio, né, num determinado momento. Mas isso é o que alguns críticos apontaram. Nós não acreditamos nisso, né? Como afirmamos, se alguma vez na vida o Paul Thomas Anderson errou, ele errou de propósito, porque era para ter esse erro ali, revelando que o erro faz parte da narrativa. Mas não é aqui o caso, né? O que acontece com o Bob, que é o personagem do DiCaprio, a certa altura, é o reflexo do que acontece com todo aquele que passa a maior parte da sua vida lutando. E aí chega uma hora que quando ele acha que está tudo bem, que não precisa mais se preocupar, ele relaxa. Ele descansa, ele para um pouquinho, né? Permite-se esquecer daquelas dores, daquelas lutas, batalhas, guerras, perigos, para se dedicar um pouquinho à sua existência, vida e, no caso de Bob, até à sua família. E outra, gente, se o Paul Thomas Anderson não tivesse tirado, entre aspas, se o roteiro não tivesse permitido que o DiCaprio, que o personagem dele, que o Bob, não encontrasse esse relaxamento na história, a gente não teria tido uma cena tão bonita como a do Benício Del Toro, né? Como o Sérgio lá, o Sensei. A gente não teria as cenas impecáveis da Chase com o Cian, né? A própria Teyana Taylor como Perfídia. Esses personagens ganharam destaques nas telas porque o Bob estava descansando. E isso é muito importante. É isso que um bom roteiro é capaz de fazer, né? Nesse sentido entra a filha, a Willa, que é magnífica pela atuação da Chase Infinity. A jovem atriz, que já tem em seu currículo grandes nomes de Hollywood e não deixa por menos nem seu trabalho em uma batalha após a outra. O bacana do roteiro do Anderson é que ele não faz da filha simplesmente um objeto de resgate, né? Não é um filme sobre resgate, né? Uma batalha após a outra não é um filme sobre isso, para que isso pudesse conduzir a narrativa. Né? Não é ela que conduz a narrativa. E nem é um elemento central de vingança. A Willa é a força do ato final. O ato final acontece graças à sua atuação e nos conduz a uma descoberta de saberes, de poder e de resistência. Todo o filme é sobre resistência, não só política, mas resistir até mesmo contra aquelas forças internas que a impedem de caminhar, erguer, progredir, amar a si mesma. Magistralmente, o filme termina com a cena vingativa e traiçoeira do coronel Steve entregando-se a um regime que insiste em não mudar. Corte uma cabeça e outras duas nascerão do lugar. E aí o Paul Thomas Anderson encerra a história do coronel Steve de uma forma assustadora, né, horrível de assistir, mas muito prazerosa.
assim, é como se a gente estivesse desejando que aquilo ali acontecesse. O mal é como se a gente desejasse pagar o mal com o mal. É isso que acontece, né? Então, isso é uma batalha após a outra, um forte concorrente nessa temporada de premiações, com 13 indicações ao Oscar, perdendo apenas para Pecadores, que é o maior indicado, não só dessa edição, mas de toda a história da premiação do Oscar. E aí, nós aqui no nosso Raio Acertou, dos 10 indicados, com este hoje, uma batalha após a outra, já vou até anotar aqui, a gente já comentou sobre 5, né? Nós comentamos sobre o Agente Secreto, com Wagner Moura, Marte Supremo, que foi dirigido pelo Josh Safdie, com o protagonismo do Timothée Chalamet, que é um forte concorrente a melhor ator, Uma Batalha Após a Outra, do Paul Thomas Anderson, com o protagonismo do Leonardo DiCaprio, e Pecadores, com o Ryan Coogler, né? E o Hamner, cadê o Hamner? E o Hamner também, com o Ryan Coogler e o protagonismo do Michael B. Jordan, e já falamos também de Hamner, que é o único filme de uma cineasta dessa premiação, a Chloe Zhao, que tem 8 indicações também. Nesse caso, restam outros 5 para a gente se decidir nos próximos episódios antes da premiação. Quais são os outros? Bugônia, com 4 indicações, do Yorgos Lanthimos, com a Emma Stone como protagonista. Nós temos o Fórmula 1, com 4 indicações, com o Brad Pitt como protagonista. Nós temos o Frankenstein, com 9 indicações, o filme dirigido pelo Guillermo del Toro pela Netflix. Valor Sentimental, com 9 indicações também, dirigido pelo Joaquin Trier. E Sonhos de Trem, com 4 indicações, dirigido pelo Clint Bentley, e é protagonizado pelo Joel Edgerton, que foi indicado a melhor ator no Globo de Ouro. E aqui no Oscar ele está com 4 indicações, e uma delas na categoria de melhor fotografia, com o trabalho do brasileiro Adolfo Veloso, que também está muito forte na nossa torcida. Então nós temos esses 5 filmes: Sonhos de Trem, Valor Sentimental, Frankenstein, Fórmula 1 e Bugônia, para ainda dar algumas notícias, algumas reflexões até chegar o dia do Oscar. Então hoje a gente fica por aqui com essa breve reflexão sobre Uma Batalha Após a Outra. Você pode conferir o nosso texto da crítica em projetocicatriz.com.br e também pode estar continuando acompanhando a gente lá no @cicatrizjornalismo do nosso Instagram. Obrigado pela sua presença e até sexta-feira que vem. Tchau! Ouça o podcast O Raio Acertou no Spotify e se inscreva em nosso canal do YouTube para acompanhar os novos episódios toda sexta-feira às 11 horas da manhã. Este podcast tem a produção do Projeto Cicatriz de Jornalismo Narrativo. Siga-nos no Instagram, @cicatrizjornalismo, e acesse projetocicatriz.com.br. Locução e edição de Lucas Krautz. Apresentação e roteiro de Dione Afonso. O raio acertou, e ele acerta onde falta humanidade. Em nossa pauta, a principal notícia é você.